Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, chegamos ao Domingo de Ramos, dando início à Semana Santa. Então, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos o nosso coração pela penitência e obras de caridade. Hoje, aqui nos reunimos e iniciamos com toda a igreja a celebração do mistério pascal de Nosso Senhor, sua morte e ressurreição. Então, para consumá-lo, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Por isso, celebrando com fé e piedade a memória dessa entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição e da sua vida. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. As minhas costas dou aos que me ferem, e as minhas faces aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me cospem, porque o Senhor Deus me ajuda, pelo que não me confundo. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei confundido. Então aqui, a primeira leitura fala o seguinte, com esta liturgia, iniciamos a celebração da Semana Santa, vendo que o Senhor entrou na cidade santa, Jerusalém, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Então, a primeira leitura, o terceiro cântico do servo, é a chave de leitura do texto do Evangelho. Jesus é o Filho de Deus que se faz servo para a salvação de muitos. O verdadeiro e único servo sofredor de Deus entrega a sua vida pelos discípulos e dá-lhes o cálice da aliança que é derramado por muitos. Então, que nós também possamos nos colocar a serviço de Deus e sempre fazer a sua vontade, E que a gente possa, cada vez mais sermos servos de Deus sempre. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Filipenses fala sobre a exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Então, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, que a gente possa proclamar, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio para salvar a humanidade. Então, a segunda leitura, como eu estava falando aqui, aos Filipenses, ao dizer da experiência quenótica, composta de 2 movimentos, o de rebaixamento e o de glorificação, nos dá um horizonte. Ainda que o servo de Deus sofra e morra, aguardamos esperançosos sua ressurreição, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 14, versículo 1 a 47. Mateus capítulo 14, versículo 1 a 47. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a dizer? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem.
Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: o rei dos judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na esponja, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Então, nós vimos aqui, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E aqui a gente vê que não havia motivos para que os discípulos se dispersassem. Eles deveriam manter sua fé no ressuscitado, que os precederá na Galileia. Então, é nesse sentido que podemos reler nossa história de vida, ancorando-a em Jesus. Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao 3º dia. Então, que nós possamos refletir bastante essa Semana Santa que começa hoje, e que nós possamos sempre refletir, e dar testemunho da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo a todos, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.